Bem, gente boa, hoje uma data muito importante, nós recebemos com muita honra, com muita alegria a presença de um dos mais renomados ortopedistas do estado do Ceará. Veio esclarecer algumas dúvidas com relação a algo muito importante para todos nós. Nós estamos aqui com o doutor Arthur Soares. Doutor Arthur Soares, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido e por estar aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Fique à vontade para suas considerações iniciais aqui no programa. Olá, Júnior Chimenez, boa tarde a você e seus ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade deste bate-papo e parabenizar você e toda a equipe responsável pela Ibiapaba FM pela iniciativa desse quadro, para trazermos conhecimentos sobre doenças comuns na ortopedia e principalmente aquelas relacionadas à coluna. Doutor Arthur Soares, um dos problemas que afetam muita gente é a tal da lombalgia. Muita gente reclama dessa lombalgia. O que é essa tal lombalgia, tá? Pronto. Então, lombalgia é o termo médico, utilizado para descrever uma dor na região da coluna lombar, naquela região mais baixa, onde os pacientes geralmente colocam a mão com dor. E elas podem ser tanto aguda, aquela dor ali que dura ali 15 dias, 30 dias, ou crônicas, são aquelas dores que passam 3 meses, 4 meses, 5 meses ou mais de anos, os pacientes reclamando de dor naquela região. Quais são, então, as principais causas da lombalgia, doutor? Então, a lombalgia é uma doença, digamos que multifatorial, ou seja, por diversos fatores, como má postura, hérnias de disco, lesões musculares, problemas nas articulações da coluna, que assim como o joelho, a coluna também apresenta suas articulações. Doenças como artrose, estenose da coluna, lesões musculares, contusões. Então, isso tudo pode vir a causar dores na coluna. Bem, gente, nós estamos conversando com o doutor Arthur Soares, falando sobre lombalgia. Ele é ortopedista, como eu já falei aqui, é um dos mais renomados aqui do estado do Ceará. E quais são os sintomas mais comuns associados à lombalgia, doutor Arthur Soares? Então, os sintomas, como havia dito há pouco, são dores na coluna lombar, naquela região, que piora com movimentos, por exemplo, ao inclinar para a frente, ou seja, ao fletir o tronco, ao levantar objetos, ao ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Pode ter o que as pessoas chamam de travamento na coluna lombar, que geralmente é uma rigidez da musculatura, limitação de movimentos, e em alguns casos, dependendo da patologia, essas dores podem até se estender, irradiando da coluna e podem ir até a planta do pé, por exemplo. Existem fatores de risco que devemos evitar ou que podemos evitar? Sim, fatores de risco como obesidade, é evitável, sedentarismo, o tabagismo, ou seja, o cigarro deve ser evitado. O cigarro está relacionado com cronicidade das dores, principalmente com dores na coluna, e está relacionado também com degeneração da coluna. A idade avançada é um outro fator relacionado a dores na coluna, bem como as ocupações, o seu trabalho, os exercícios físicos que você faz, que pode levar ao desenvolvimento de dores na coluna. Doutor Arthur Soares, como é que é feito o diagnóstico da lombalgia? Então, o diagnóstico da lombalgia geralmente é feito através realmente de uma consulta médica. Tudo começa numa consulta médica, onde o paciente ele vai ser interrogado pelo médico sobre o seu passado médico, ou seja, se tem alguma doença, se faz uso contínuo de alguma medicação, a questão de fatores de risco, obesidade, cigarro, se tem alguma patologia ou já teve algum tumor, enfim. São várias perguntas, que são feitas durante a anamnese, que é para se chegar a um determinado pensamento de um diagnóstico. Outra coisa importante, Júnior, é o exame físico. O exame físico é primordial numa consulta médica. E o exame físico, aí é onde é que eu falo que a importância de uma consulta com um médico especialista. Porque um exame físico detalhado, feito por um especialista na área, ele é mais minucioso, ele é mais detalhado. E com o exame físico bem feito, associado a uma história bem coletada, o médico já teria algumas hipóteses de doença que aquele paciente possa ter. E a partir daí ele vai pedir exames que ele ache necessário
para elucidar, ou seja, para tentar diagnosticar o que o paciente possa estar apresentando. Então ele pode pedir, vamos supor, um raio-x, ou seja, uma radiografia da coluna lombar, ele pode pedir uma tomografia da coluna lombar, como também pode pedir, enfim, uma ressonância ou exames laboratoriais na medida que estejam relacionadas com o diagnóstico que ele esteja pensando. Doutor Arthur Soares, e quais são as opções de tratamento disponíveis para a lombalgia, esse mal que afeta tanta gente? Então, quanto ao tratamento, existem várias opções de tratamento. Existem as opções de tratamento cirúrgicas, que eu acho que aqui não cabe abordar as técnicas, mas existem as opções não cirúrgicas, né, que a gente chama de tratamento conservador. Então, nesse tocante de medidas não cirúrgicas, né, a gente pode ter a fisioterapia tanto anti-inflamatória, analgésica ou a fisioterapia motora, exercícios físicos específicos para fortalecimento e alongamento da coluna e do abdômen, que também é importante, medicações analgésicas, anti-inflamatórias, medicações de uso para pacientes que apresentam dores crônicas, medicações neuromoduladoras, ou seja, que são utilizadas para aqueles pacientes que têm dores neuropáticas, compressas frias, compressas mornas, quiropraxia, acupuntura, técnicas de relaxamento, enfim. Nós temos uma gama grande, né? Nós temos várias opções de tratamento e cada paciente, a depender da sua patologia, vai ter ou vai se dar melhor com determinada técnica ou determinadas técnicas associadas para o tratamento. Muito bem, muito interessante. E quais são os mitos comuns sobre a lombalgia que precisam ser esclarecidos, doutor Arthur Soares? Existem alguns mitos, né? Mas 3 eu acho de extrema importância. Primeiro é aquela crença de que o paciente com dor lombar precisa de um repouso absoluto. Não, isso não é verdade. A gente recomenda um repouso relativo, ou seja, ele pode fazer atividades de leve a moderada, sempre no limite da dor. E sempre por um curto espaço de tempo. Alguns trabalhos mostram que aqueles pacientes que passam longos períodos de repouso geralmente tendem a ter mais dificuldade para voltar às atividades após o tratamento. O outro mito é que apenas pacientes idosos, né, ou pessoas idosas sentem dores na coluna lombar. Isso também não é verdade. A gente sabe que a dor na coluna lombar pode acometer qualquer idade. E a outra é que as dores lombares, principalmente as crônicas, são sempre de tratamento cirúrgico. Isso também não é verdade. A gente sabe que após um diagnóstico específico, muitas patologias podem ser tratadas de forma não cirúrgica. Tá bom? Então é importante esse esclarecimento e a conscientização da população sobre isso. Muito bem, esclarecimentos importantes para todos nós aqui com relação à lombalgia, aqui com o nosso querido doutor Arthur Soares, a quem nós agradecemos de todo o coração por ter atendido o nosso pedido e ter nos concedido essa entrevista que com certeza vai ajudar muita gente. Doutor Arthur Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Estaremos sempre à sua disposição quando houver necessidade para esclarecermos aos nossos ouvintes com relação aos problemas dos quais o senhor tem conhecimento referentes aí ou relacionados aos ossos, tá ok? Muito obrigado, doutor. Então, Júnior, eu só tenho a agradecer, espero ter conseguido contribuir de alguma forma para o esclarecimento, né, dessas dúvidas dos pacientes e eu tomo aqui à frente, né, caso você permita, né, já pedindo aqui a licença, para sugerir, né, que os seus ouvintes possam sugerir novos temas, assuntos que a gente possa abordar aqui em um novo futuro bate-papo como esse, tá bom, meu irmão? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Arthur Soares. Um abraço para o senhor e para toda a sua família. Tá aí. Qual é o próximo tema? Sobre o que você quer ouvir o doutor Arthur Soares falando relacionado aí à saúde dos ossos? É só escrever, dizer aí para nós que nós vamos conversar com o nosso ortopedista, tá? O doutor Arthur Soares atende aqui na clínica do doutor Lucídio, atende também em Fortaleza, atende também em Tianguá e em Sobral. Você vai aí nas redes sociais e segue o doutor Arthur Soares também no Instagram e no Facebook, que lá ele divulga também a sua agenda e nós divulgamos aqui no programa. Grande abraço, o programa continua, Jornal da Ibiapaba, sempre deixando você atualizado.